Olá, eu sou Yaci Reis, eu sou diretora de Finanças e Patrimônio da LAPAC e hoje eu vou falar um pouco sobre as anastomoses, dando ênfase principalmente nas anastomoses intestinais. Bom, com relação ao roteiro de apresentação, primeiramente eu vou explicitar a definição, definir o que é uma anastomose, vou apresentar a classificação, as indicações e contraindicações, a demonstração da técnica a partir de 2 vídeos e as complicações que podem ser geradas a partir das anastomoses. Bom, com relação à definição, as anastomoses são procedimentos cirúrgicos utilizados para estabelecer uma comunicação artificial entre órgãos ou estruturas tubulares, onde ductos de mesmo tipo ou de tipos diferentes podem ser interligados. Como o sistema digestório é quase que inteiramente tubular, a anastomose pode ser feita desde a porção mais proximal do esôfago até a parte mais distal do reto, incluindo vias biliares intra- e extrahepáticas e o pâncreas. Nessa aula, nós vamos focar mais nas anastomoses intestinais, mas é importante lembrar que a anastomose é feita também em vasos sanguíneos, por exemplo, que são outras estruturas tubulares. Com relação à classificação, as anastomoses são classificadas da seguinte maneira: primeiramente, de acordo com os órgãos que as compõem. Por exemplo, uma gastrojejunostomia é a ligação entre o estômago ao jejum, e essa ligação permite que alimentos, líquidos e medicamentos contornem o duodeno. Aqui nessa primeira imagem nós temos um exemplo de uma gastrojejunostomia. Já aqui nessa segunda imagem, nós temos o exemplo de uma coledocoduodenostomia, que é a ligação entre o conduto biliar comum, aqui, e o duodeno. Bom, as anastomoses elas também podem ser classificadas de acordo com a posição da ligação entre os eixos ocultos. Então, anastomoses termino-terminais apresentam os eixos longitudinais alinhados, como demonstrado aqui nessa imagem. Anastomoses terminolaterais apresentam os eixos perpendiculares, ou seja, formam um ângulo reto entre si. E anastomoses laterolaterais apresentam os eixos paralelos. As anastomoses, elas também podem ser classificadas de acordo com a abrangência do órgão, em oralis totalis e oralis parcialis. Quando eu tenho uma anastomose oralis totalis, todo o diâmetro do órgão está envolvido na anastomose, como aqui nessa primeira imagem. Já aqui na segunda imagem, nós temos um exemplo de uma anastomose oralis parcialis, onde não é todo o diâmetro do órgão que está envolvido na anastomose. Nós podemos ver que uma porção aqui do coto ficou de fora. Nós também podemos classificar a anastomose de acordo com a técnica de confecção, que vai de acordo com a preferência de cada cirurgião. E essa técnica ela pode ser em plano único, onde é feita uma única linha anastomótica, como demonstrada nessa imagem, e também pode ser feita em 2 planos, como demonstrado nessa outra imagem. Aqui nós podemos ver que nós temos uma linha anastomótica aqui idêntica a essa primeira, mas nesse caso é realizada uma cobertura completa dessa sutura primária com um novo plano de sutura seromuscular, como demonstrado aqui. Essa técnica ela é boa porque ela proporciona uma maior segurança para que não haja extravasamento do conteúdo gastrointestinal para o peritônio, por exemplo. Então, e ela é uma técnica que é abordada nas aulas práticas da LAPAC de anastomose, ou seja, vocês vão aprender essa técnica de confecção em 2 planos. Com relação às indicações e contraindicações, as anastomoses elas são indicadas para a reconstrução do trânsito digestivo para se restabelecer a passagem de alimentos, secreções biliopancreáticas e material fecal. Por exemplo, quando eu tenho presença de neoplasias obstrutivas,
nós podemos utilizar do artifício da anastomose para reconstruir o trânsito digestivo. As anastomoses também são indicadas para se fazer desvio do trânsito digestivo a fim de se manter um fluxo adequado. As contraindicações, elas abordam situações onde a hemostasia está prejudicada e, consequentemente, o processo de cicatrização vai ser dificultado. Então, quando eu tenho uma história de trauma superior a 6 horas, lesões em múltiplos órgãos e estado de choque, a anastomose é contraindicada. Bom, antes de apresentar para vocês a demonstração da técnica a partir dos vídeos, é importante a gente estabelecer algumas coisas que são importantes de lembrar para a realização de uma anastomose adequada. É válido se certificar que a anastomose foi feita em ductos livres de doença, inflamação, infecção, neoplasias ou corpos estranhos que ameacem a regeneração. Também não se deve unir os ductos sem excluir uma obstrução distal, senão a anastomose não vai adiantar de nada. Nós também temos que levar em conta a peristalse direcional autônoma que o intestino possui, para que não se prejudique a drenagem de conteúdo. Também devemos nos certificar de que não haja tensão, torção ou estenose quando os ductos estiverem unidos. E é importante verificar que as extremidades se equivalem, porque se elas não forem do mesmo diâmetro, deve-se angular a extremidade mais estreita com o intuito de alargá-la. Nessa imagem nós temos um exemplo disso, onde essa extremidade é mais estreita que essa. Então se fez um corte angulado nessa extremidade para que se pudesse realizar a anastomose entre essas duas regiões. E também pode-se aplicar uma pinça intestinal não traumática a fim de firmar as extremidades e evitar o extravasamento de conteúdo gastrointestinal para a região onde vai se realizar a anastomose. Bom, aqui eu vou apresentar um vídeo com a demonstração da técnica e vocês vão ver aqui que primeiro se faz um procedimento chamado reparo na anastomose. O que é isso? É quando eu transfixo a agulha de fora para dentro em uma borda e de dentro para fora em outro. Esse fio ele deve ser preso com uma pinça, como ele está demonstrando aqui no vídeo. Ele deixa o fio preso a uma pinça. E o mesmo procedimento deve ser realizado do outro lado, de fora para dentro em uma borda e de dentro para fora em outra. E fixo o fio na pinça da mesma maneira. É importante lembrar que isso é feito porque serve para se ter uma melhor visualização do procedimento e facilita a execução da sutura, já que o local da realização da anastomose fica suspendido. Vocês vão ver certinho isso na aula prática. Bom, então, quando se faz isso, se inicia a sutura, que eu vou demonstrar aqui nesse outro vídeo. Essa sutura ela pode ser feita tanto em pontos simples como em pontos contínuos. Na LAPAC, a gente usa o ponto contínuo chuleio simples, como demonstrado aqui nesse vídeo. Então, a gente inicia a realização da anastomose com um chuleio simples nas bordas externas das alças intestinais, como está demonstrado no vídeo. E aqui é um momento de atenção para que não transfixar mais de 2 bordas, podendo causar uma estenose, por exemplo, nessa região. Então, é muito importante ficar atento a isso. Bom, quando se termina o chuleio, vocês vão ver que se realiza uma manobra para que se permita a visualização das outras bordas, né, que estão do outro lado. Então, essa parte passa para cima e a outra para baixo. Então, começa a se realizar o chuleio nas bordas livres restantes, como demonstrado aqui na imagem. Aliás, no vídeo. Bem, feito o chuleio, não termina por aqui. Na LAPAC, a gente utiliza a anastomose em 2 planos, ou seja, depois de terminado o chuleio, nós recobrimos o chuleio com pontos simples, completamente.
E lembrando que isso é a técnica de anastomose em 2 planos, que é a que a gente utiliza. Pois bem, vocês lembram que aqui e aqui foi colocado fios, né, que foram presos a pinças? Então, ó, nessa imagem a gente pode ver que inicialmente a gente colocou esse fio. Quando a gente finaliza tudo, nós damos nós de cirurgião nesse fio, que fica dos 2 lados, e fica a critério de cada um o nó que vai ser realizado. Bom, com relação às complicações, a deiscência é uma das complicações mais comuns na anastomose. E o que é a deiscência? É a reabertura de uma abertura ou ferida previamente fechada, que ocorre em decorrência de erros ou negligência técnica, assim como em virtude de condições do paciente, como desnutrição, vascularização inadequada da região. Com relação à vascularização inadequada da região, temos como exemplo o ilho distal, que é considerado uma parte crítica porque tem uma vascularização mais deficiente. Quadros de infecção ou obstrução da jusante da anastomose também podem causar deiscência. E é importante ressaltar que a utilização de fio apropriado influencia na ocorrência dessa complicação. Nós também podemos ter fístulas como complicações, que é o estabelecimento de um canal patológico entre as estruturas. Além disso, nós podemos ter o extravasamento do conteúdo gastrointestinal quando os pontos, por exemplo, não estão perto um do outro o suficiente, pode ser uma situação que cause o extravasamento de conteúdo. Outra complicação que nós podemos ter é a estenose, que é o estreitamento da luz do tubo, quando na hora que nós vamos suturar, nós pegamos uma borda que não era para ser suturada naquele momento. Isso pode causar estenose, que é o estreitamento do tubo. E também podemos ter complicações como necrose e granuloma, por conta de uma reação imunológica do organismo. Bom, essas foram as referências que eu utilizei para fazer essa aula. E obrigada. Qualquer dúvida é só entrar em contato.